Olá, doutores e doutoras do nono período de Direito da FACIC. É um prazer revê-los novamente, né? Ficamos alguns dias sem aula porque fizemos os relatórios de acórdão, mas agora estamos voltando com uma série de recursos. O primeiro deles é o recurso especial, ou RESP, né? Infelizmente, esses recursos que nós vamos ver agora, o recurso especial, o RESP, né? Que é o RESP, o recurso extraordinário, o ROC, o rock ainda é mais fácil, mas esses dois, recursos extraordinário e o recurso especial, são raros, né? São raras as hipóteses em que nós conseguimos subir sequer esses recursos. O funil vai afunilando, vai ficando cada vez mais estreito e vai ficando cada vez mais difícil rever as decisões. Inclusive porque não se discute prova, né, em segundo grau. Isso é também segundo grau, por assim dizer, né, nos tribunais superiores. Segundo grau se discute até perante o Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas das decisões do Tribunal de Justiça, né, não só de São Paulo, mas de outros estados, as decisões do Tribunal de Justiça cabem recurso, né, aos tribunais superiores, porém, somente com discussão relacionada à matéria de direito. E muitas vezes, lamentável tudo isso, é que o tribunal ele peca na apreciação da prova, quando ele revê uma decisão. Aí o juiz de primeiro grau que está mais próximo, que sentiu, que ouviu das partes, que ouviu as testemunhas, que sentiu a veracidade das testemunhas e não simplesmente leu as frias palavras escritas no processo, toma uma decisão que muitas vezes é revista por um tribunal distante, né, e frio, que analisa as palavras puras e simples quando estão colocadas seja nos termos dos depoimentos, ou seja, mesmo nas alegações das partes. Mas enfim, né? Direito e justiça são coisas diferentes. Né? Direito é caminho que, quando bem trilhado, leva a um local chamado justiça. Vamos lá. Recurso especial. A finalidade dele é pedir o reexame da decisão que viola a legislação federal infraconstitucional. Precisa necessariamente de um pré-questionamento. Caso o Tribunal ACOA não tiver discutido a matéria, deverão ser opostos embargos de declaração, para então poder haver esse chamado pré-questionamento. E aí, tudo isso de acordo com o teor da súmula 211 do próprio STJ, que afirma ser inadmissível recurso especial quando a questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal ACOA. Então é preciso haver o chamado pré-questionamento. O recurso especial visa garantir a vigência ou cumprimento de leis federais uniformemente em todo o território nacional. Artigo 105.1, a linha A, contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhe vigência, né, ter inexistente ou aplicar de forma errada a dita lei. É a hipótese, então, do artigo 105, inciso 3, a linha A. Na linha B do mesmo dispositivo, nós temos julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal, ato, então, da administração estadual ou municipal, que não seja lei, né, ou ato jurisprudencial. Então, cabe então a interposição do recurso especial. Na linha C, nós temos, né, a terceira hipótese, que é dar à lei federal interpretação divergente da que haja atribuído outro tribunal. Aí estamos tratando de divergência jurisprudencial, sendo que o paradigma, né, decisão dos autos, deve ser demonstrada durante o recurso. Essa decisão deve ser de última instância, como a gente pode observar o teor da súmula 13 do STJ. A divergência entre julgados do mesmo tribunal não gera recurso especial. Aí, no caso, seriam os embargos infringentes. Bom, a gente vai ver depois oportunamente. Opa, apareceu aqui uma resposta do réu, né, que não deveria estar aqui. Né? Vamos apagar. Olha o professor arrumando o avião em pleno voo. Mas eu não vou nem começar uma outra gravação, vamos seguir daqui. Causas decididas em única instância, competência originária. Causas decididas em instância superior, aí existe o esgotamento das vias recursais ordinárias. Aí vamos observar também a súmula 281 do STF. É inadmissível recurso extraordinário que couber na justiça de origem ou recurso ordinário ou decisão impugnada. Pois bem, vamos à sequência. Legitimidade ativa para a propositura do recurso. Acusação, assistente de acusação ou a defesa. Requisitos. A questão deve ser uma questão de lei federal, né? Ou seja, infraconstitucional. Tem que haver pré-questionamento, esgotadas as vias recursais ordinárias
e decisão emanada do Tribunal Estadual ou do TRF. Né? No caso de Tribunal Regional Federal, aí se observa também a possibilidade do Distrito Federal. Bom, prazo para interposição são 15 dias para interposição perante o presidente do tribunal de origem a contar da data da intimação da decisão recorrida. Então, o presidente pode aceitar, né? Se ele aceitar, o presidente do tribunal em que você interpôs o recurso, ele sobe os autos até o STJ. O prazo para interposição, como nós vimos então, é de 15 dias, ok? Interposição perante o presidente do tribunal de origem ou ao contrário da data da intimação da decisão recorrida. Se o presidente aceitar, vai para o STJ, como dissemos, né? E se não aceitar, o agravo de instrumento, aí é possível agravo de instrumento ao próprio STJ. Bom, deverá ser interposto no prazo de 5 dias, que é o prazo do agravo. O processamento. Apresentada a petição ao presidente do tribunal, que proferiu a decisão recorrida, na secretaria do tribunal, passa então o recorrido a ser intimado para que no prazo de 15 dias apresente suas contrarrazões. Aí depois vai a conclusão, os autos ao presidente do tribunal para juízo de admissibilidade em 5 dias, sendo analisados os pressupostos de admissão. Aí súmula 292 do STF. Interposto recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no artigo 101.3 da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o conhecimento de qualquer dos outros. E súmula 528, se da decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial pelo presidente do tribunal ACOA de recurso extraordinário, que, se de qualquer delas se manifestar, não limitará a interposição pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo do instrumento. Então está aí falando sobre a admissão do recurso. Admitida a remessa ao STJ, haverá distribuição para qualquer uma das turmas. E depois se promove ao sorteio do relator. Então aí a mesma sequência vai servir também ao recurso extraordinário. Estamos falando aqui de recurso especial, para manifestação em 5 dias e depois temos o julgamento. Do não cabimento, cabe reexame de provas. Por exemplo, não adianta pedir no tribunal reexame de provas. O tribunal não reexamina a prova, apenas matéria de direito. Então, a pretensão de simples reexame de prova não exige recurso especial. Súmula 7 do STJ. Decisões do GCRIM também não cabem, não podem ser objeto de recurso especial. O objeto da questão tem que ser uma questão federal ou de natureza infraconstitucional. Porque se for constitucional, cabe recurso extraordinário ao STF. Quanto ao recurso, se da rejeição do recurso especial cabe agravo de instrumento, como dissemos, ao STJ, ao próprio tribunal, no caso aqui de São Paulo, o TJ de São Paulo, no prazo de 5 dias. E o agravo regimental, decisão de rejeição da turma do STJ, no caso do recurso especial, 5 dias. Decisão que negar seguimento ao provimento do agravo do instrumento. Então aí, se for negado agravo de instrumento, agravo regimental. É isso que quer dizer o dispositivo. Aí eu coloquei um fluxograma para que você entenda o andamento. Foi exatamente isso que eu acabei de falar, só que aqui de maneira mais didática. Você pode observar aí, então, a interposição do recurso ao presidente do tribunal, proferiu a decisão recorrida, secretaria do tribunal, vai para a secretaria, depois tem a intimação do recorrido, para no 15 dias apresentar contrarrazões, conclusão ao presidente do tribunal, sai-se, então é feito o juízo de admissibilidade e aí se verifica sobre a sua admissão ou não. Se não for admitido, cabe agravo de instrumento ao STJ. E se for admitido, a remessa é feita ao Superior Tribunal de Justiça e lá ele é processado e julgado. Bom, para a atividade que vocês vão ter que entregar, para a peça, eu montei um modelinho, tá aqui um modelinho, e aqui a petição de interposição, depois vocês vão ver ela com calma. É a mesma qualificação das partes, endereçamento ao presidente do tribunal, proferiu a decisão, está lá o número da apelação criminal, no caso aqui, no exemplo de uma apelação, e aí segue toda a fundamentação, aqui interposição. Bom, e depois seguem-se as razões recursais. Aí tem todo aquele procedimento de praxe, as homenagens, e aí então vocês podem seguir também essa parte que eu coloco quanto à parte de baixo ali que fala diante das turmas, e aí vai falando da distinta turma, vai fazendo homenagem à turma, vai considerando as situações.
Depois se descreve os fatos, lógico, tem que colocar os fatos para que você entenda todo o contexto. Do cabimento, vocês podem repetir a mesma parte que eu coloquei ali, que é padrão, tá? As palavras ali podem ser repetidas, e depois do direito vocês vão apontar qual foi a violação. No nosso exemplo aqui vai ser de uma lei, de um dispositivo do próprio Código Penal. Vocês farão atividade. Depois, a conclusão com um pedido de praxe. Bom, então vamos ler a proposta. A proposta para a nossa aula vai ser... vamos ler o texto para a gente entender. José da Silva foi denunciado perante a Vara Criminal Especializada da Comarca de Cruzeiro pela prática do crime de roubo, como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal. Eis que no dia 3 de março de 2020 teria, mediante o emprego de grave ameaça, exercida com o emprego de um canivete, subtraído a importância de R$ 148 da vítima, havendo seu reconhecimento feito por meio fotográfico em solo policial, confirmado presencialmente em juízo, durante a instrução, não sendo verificado o partícipe do crime. Então, embora houvesse um partícipe, não foi ele identificado. Bom, sendo descrito pela vítima apenas como um homem negro, de baixa estatura, usando blusa de capuz que cobria seu rosto. Aí, a referência ao partícipe do crime. Bom, José estaria na companhia de um sujeito vestindo uma blusa com capuz. Fim da instrução, foi José absolvido pelo juízo de piso, sendo interposto recurso de apelação pelo Ministério Público, que fora dado provimento pela 5ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que por votação unânime reforçou a sentença condenando José a pena de 6 anos de reclusão em regime fechado, ao argumento de que teria agido em concurso e que teria demonstrado intensa periculosidade, além de tratar-se o crime de roubo de um delito de grande gravidade, devendo ser adotado um regime mais severo. Então, olha só, o tribunal entendeu que por se tratar de um delito de roubo, que tem uma elevada gravidade, então ele teria enrijecido o regime prisional. Então, aí o ponto de divergência. Diante da referida decisão, a defesa técnica de José apresentou embargo de declaração, ao pré-questionamento aí, apontando interpretação divergente do previsto no artigo 33, parágrafo 2º, da linha B do Código Penal, que trata da fixação do regime semiaberto. Depois vocês vão ler com calma, vão ver sobre isso. Sob o argumento de que os desembargadores teriam violado os parâmetros da referida reforma do direito... sob o argumento de que os desembargadores teriam violado os parâmetros da referida norma de direito material, tendo em vista tratar-se de réu primário com circunstâncias judiciais favoráveis, preenchendo assim os requisitos para a aplicação de regime semiaberto, não sendo possível a aplicação de regime mais severo com base na gravidade abstrata do tipo penal. Está aqui as razões para o seu recurso especial. Reforçar isso daqui. Sendo assim, maneje o recurso ideal a propiciar a reforma. O recurso ideal, como nós sabemos, é o recurso especial. Bom, então concluímos aqui a nossa matéria. Doutores, prazos foram prorrogados. Bom, consegui a prorrogação tanto do RES quanto do recurso especial, ficando então para a próxima semana. Doutores e doutoras, um grande abraço.